Boa noite a todos, que todos nós possamos nos sentir acolhidos, em comunhão conosco mesmo, para que assim nós possamos aprender em nós os recursos que a espiritualidade irá nos proporcionar nesses momentos de reflexão. Então, cada um dentro de si mesmo procura abrigar o divino, o ser divino que somos, fagulhas do Criador. Cada um de nós nos traz assim. Como de costume, nas quartas-feiras, os estudos começam às 6h30, com o primeiro momento. Para uns que chegam mais cedo também tem um acolhimento, quiser conversar. Dona Luzia está sempre postas, mas o seu Laerte, desde as 4h30, 5 horas da tarde já está aqui, segunda, terça e quarta. Quem desejar ter uma conversa mais íntima com esse casal trabalhador dessa casa, pode vir procurar-nos. E nessa noite nós já tivemos um estudo, uma reflexão, tivemos também o benefício do passe, buscando as energias para nos harmonizar, para que a gente possa, com coragem, como a gente viu na mensagem ali, todo dia tem seus percalços, mas todo dia nós precisamos de coragem para enfrentar as vicissitudes da qual nós estamos expostos nesse mundo. Mas também estamos expostos à misericórdia de Deus. Nessa noite a gente trouxe uma reflexão a respeito das tentações, O que são as tentações? A respeito desse assunto, nós vamos discorrer o título dos gozos dos bens terrenos, que está contido no Livro dos Espíritos, a partir da questão 711. Allan Kardec pergunta aos Espíritos: o uso dos bens da terra é um direito de todos? Os Espíritos respondem que esse direito é consequência da necessidade de viver. Deus não imporia um dever sem dar o meio de cumpri-lo. Então, nós precisamos dos bens terrestres. Então é errôneo a gente desfazer dos bens terrestres, dos bens materiais, do nosso corpo, de tudo aquilo que nos proporciona prazer e também conforto. Com que objetivo pôs os atrativos nos prazeres dos bens materiais? Qual que é o objetivo que Deus pôs esse atrativo aos bens materiais? Por exemplo, para a procriação, é necessário, o desenvolvimento do prazer, da companhia, do próprio prazer da procriação. Se não tivesse essa contrapartida, nenhum de nós queria ter filho, se fosse só custoso, Mas por conta do prazer, a gente cumpre com esse objetivo da procriação. Os Espíritos respondem: com que objetivo Deus pôs atrativos nos prazeres dos bens materiais? Para estimular o ser humano a realizar sua missão e para experimentá-lo através da tentação. Por exemplo, nós moramos num corpo físico, mas a gente precisa providenciar um local de conforto, de asseios, e isso é proporcional a cada um de nós. Uns trabalha, se escraviza para alcançar aquilo que deseja, e outros com pouco agasalho, com poucas condições, ele consegue esse objetivo também. Então, o ser humano precisa de um estímulo. Tudo na criação precisa ser estimulado para progredir, e o ser humano não é diferente. Nós estamos postos às condições da vida material. Qual é o objetivo dessa tentação? De nos buscar sempre o melhor para nós, desenvolver a razão,
que deve preservá-los do excesso. Aqui começa o problema das tentações, os excessos. E é em tudo, os excessos. Jesus afirma que o reino do céu, a felicidade, está no meio, no equilíbrio. Passou disso, já começa a prejudicar a si e o outro. Quando eu busco com muito afinco essa variação, quando eu estimulo demasiadamente essa busca pelos prazeres dos bens materiais, certamente eu vou me prejudicar e prejudicar aqueles que caminham conosco. Por isso, essa grande dificuldade nossa de distribuição dos bens que a Mãe Terra nos oferece. Porque Deus, como afirmou aqui na questão 711, não nos colocaria na terra para a gente ser privado das coisas materiais. Nós não encarnaríamos para ser privados. Somos privados por conta das nossas negligências ou nossos excessos, a nossa cobiça demasiadamente exacerbadas. Então, é no equilíbrio que nós vamos ser felizes, não é no excesso dos bens. E no livro Caminho, Verdade e Vida, na lição 129, Emmanuel vai discorrer a respeito das origens das tentações. É o título, Origem das Tentações. Esse livro é escrito pelo Espírito Emmanuel, aquele companheiro de Francisco Xavier, que orientou desde o seu primeiro dia mediúnico até o final do trabalho, quando ele desencarna. E Emmanuel costuma pegar partes do Evangelho, que Haroldo sabiamente chama de pérolas do Evangelho, que Emmanuel vai ali no meio de tantas falas, ele pega umas pérolas ali. Então ele pega o versículo 14 do capítulo 1 de Tiago, que diz assim: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, com seu próprio desejo, com a sua própria cobiça. Então olha, cada um é tentado quando atraído e engodado é enganado, né? Pela sua própria cobiça. Traduzindo essas palavras assim, que às vezes a gente não sabe o que significa. Então a nossa cobiça exacerbada, ela nos engana e nos faz infeliz. Vamos ver o que Emmanuel fala sobre essas origens da tentação? Geralmente, ao surgirem grandes males, os participantes da queda imputam a Deus a causa que lhes determinou o desastre. Deus quis assim, foi Deus que permitiu que assim fosse. Não é assim que a gente fala? Então, quando a gente erra e erra feio, e a gente erra mesmo, né? E é natural que a gente erra, porque nós estamos tentando, né? Então, aí bate aqui, bate ali, até que a gente vai caminhando. A gente fala que a culpa é de Deus, porque Deus que deixou que assim fosse, né? Lembram-se tardiamente de que o Pai é todo poderoso. É outra coisa, né? A gente só vai lembrar que Deus é todo poderoso depois do tombo, né? E alegam que a tentação somente poderia ter vindo do divino desígnio. Sim, Deus é o absoluto amor, e tanto é assim que os decaídos se conservam de pé, contando com os eternos valores do tempo, amparados por suas mãos compassivas. Quando eu li isso aqui, eu fiquei pensando na gente, assim, e nós, seres humanos aqui na Terra, encarnados, esses espíritos assim, quanto tempo já foi investido em nós? Contando desse tempo nosso, a gente não tem nem noção, porque nós não temos nem noção de quando nós fomos criados. Então Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, e sabedoria e poder,
Como ele disse, Deus é poderoso sim, mas a gente reconhece isso tardiamente. Ele tem investido em nós, e continua a investir, essa moeda valiosa, o tempo, que muitas vezes a gente não aproveita para evoluir melhor. As tentações, todavia, não procedem da paternidade celestial. É coisa nossa, né? Deus dá o necessário, dá tudo para a gente, no intuito de que nós busquemos o necessário. Aí nós partimos por supérfluo, por mais. Tudo isso falta de fé, porque a gente tem pouca fé. Porque se a gente tivesse fé, a gente acreditaria que não vai nos faltar nada, se a gente tiver coragem. Também precisa ter coragem para lutar todos os dias. Seria porventura o estadista humano responsável pelos atos desrespeitosos de quantos inquinam a lei por ele criada? Inquinam manchar, sujar, né? Então seria porventura o estadista, né? Quem faz as leis, responsável pelos atos desrespeitosos daqueles que não as cumprem, que suja, que mancha, que comete atos contrários a essas leis? Ele não é responsável, assim também como Deus não é responsável pelas nossas tentações. As referências do apóstolo são profundamente tocadas pela luz do céu. Cada um é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência, pela sua própria cobiça. Examinemos particularmente ambos os substantivos, tentação e a cobiça. O primeiro, que é a tentação, exterioriza o segundo, que constitui o fundo viciado e perverso da natureza humana primitiva. Então a gente já passou por tantas vicissitudes desagradáveis, da falta, talvez, das coisas materiais, né? Imagina nossos irmãos que vivem na selva, por exemplo, ter que levantar todos os dias para procurar alimento. Os pássaros, os animais, eles não plantam, não juntam, mas eles têm que levantar todos os dias, e isso lhes causa, né, desconforto. Tem que enfrentar, de virar um alimento também do outro e tudo mais. E isso a gente traz arraigado nos espíritos com a evolução que nós vemos. E é difícil da gente expurgar esse tempo de dificuldade na nossa vida. Ser tentado é ouvir a malícia própria. Ser tentado é ouvir a malícia própria. É abrigar os inferiores alvitres de si mesmo, porquanto, ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Não é assim que a gente não põe culpa em Deus, mas também nós põe culpa no outro, né? Como diz o padre Léo, que dizia, né? O padre Léo, no encardido, que é tão falado, nós os espíritas colocamos os obsessores. Você vai mudando de nome. Ele está dizendo aqui que sim, tem a parte deles, mas a problemática está em nós. A sugestão que eu ouço do exterior, faça isso, faça aquilo, tal, só vai colar em mim se eu estiver dentro de mim. Tem uma passagem no Evangelho que às vezes a gente lê e passa despercebido. A gente fica muito emocionado com aquele momento, onde Jesus, ali já exposto numa cruz, segundo a narrativa do Evangelho, entre dois ladrões. E eles diziam ali um para o outro, né, que olha, esse não é Jesus?
aquele que fazia milagre, que fazia só o bem, e agora ele está aí, né? Um disse assim, né, injustamente, o outro nada, rapaz. Esse aí certamente fazia igual nós, só escondia, capaz que era um hipócrita, por isso que está aí, ninguém inocente está aqui, é igual nós mesmo. Para qual Jesus deu a resposta? Para aquele que foi pedir a misericórdia, aquele que falou, que imputou a ele crimes, igualmente a ele, que a gente às vezes pensa que Jesus ou Deus é igual a nós, né? Que tem raiva, que tem alegria, que tem tristeza. Eles já são, Deus é a perfeição e Jesus já é um espírito equilibrado, então eles não têm isso. Então, como Jesus não tinha dentro dele a mágoa, o rancor, a vaidade, essas tentações, essas que as tentações que nós trazemos dentro de nós, então ele não ouviu a sugestão daquele que, quando o outro pediu misericórdia, aí era com ele, aí fazia sintonia com o que ele trazia dentro dele, com o objetivo da encarnação dele, e imediatamente ele deu a resposta. Então isso aqui, para a gente entender, né? Porquanto ainda que o mal venha do exterior, somente se concretiza e persevera se com ele afinamos na intimidade do coração. Por mais que as tentações estão expostas aí no mundo exterior, eu só vou buscar aquilo que eu tenho dentro de mim, aquilo que mais eu carrego. Finalmente, destaquemos o verbo atrair. Emmanuel diz: atrair. Verificaremos a extensão de nossa inferioridade pela natureza das coisas e situações que nos atraem. Então ele está recomendando para nós aqui a questão 919 do Livro dos Espíritos, aonde Kardec pergunta qual que é o meio mais prático para se evoluir e livrar das coisas do mal, das tentações. E ele, Santo Agostinho, nos traça aquele roteiro seguro para a gente conhecer a nós mesmos, o mesmo que Emmanuel está falando aqui, para a gente observar, gente, o que eu mais penso durante o dia, o que eu mais desejo, o que eu mais cobiço. Olhar para nós, mas a gente fica tanto tempo olhando para o outro, né, que a gente esquece da gente mesmo, e quem precisa do nosso olhar somos nós mesmos, mas um olhar sem julgamento, aquilo que a gente faz com o outro, olhar os defeitos do outro sem julgar, sem condenar, né? A gente faz assim, né? Eu acho que nós vamos fazer assim ainda, gente, nós vamos fazer. A observação de Tiago é o roteiro certo para analisarmos a origem das tentações. Recorda de que cada dia tem situações magnéticas específicas. Nós vimos também aqui que cada amanhecer é uma página em branco que Deus nos entrega, cabe a nós escrevê-la, a nossa história, e eu vou viver do que eu escrever nessa página amanhã. Hoje está online, né? A gente faz uma coisa agora, daqui a pouco já vem. Antigamente ficava para a próxima década, para a próxima encarnação, né? Não, na próxima encarnação eu pago. Não, está vindo, está online o negócio. Pelo menos comigo está meio online. Eu piso fora da medida, está lá. Ainda bem que é assim, né? Que a gente apressa um pouco os débitos. Recorda-se de cada dia tem situação magnética específica. Considera a essência de tudo o que te atraiu no curso das horas. Não é a questão 919? Para a gente fazer uma análise de cada sentimento, de cada palavra, de cada ato que a gente fez durante o dia, passar a limpo, passar em vista, ver o que a gente pode melhorar, o que a gente pode não fazer mais, o que a gente pode fazer mais daquilo que nos trouxe felicidade e bondade. Então, não está pedindo assim, a gente é porque é custoso, né? Né, Vasti? Cadê a Vasti? A gente é porque é custoso. A Vasti que gosta desse negócio custoso, sabe? Mas viver uma vida
A construção da felicidade na vida não é tão difícil, é simples. É só a gente prestar atenção na natureza, buscar o Evangelho, as instruções dos bons espíritos, de Jesus e de toda essa pleide, né, dos apóstolos que vivenciaram, que lutaram contra as tentações do mundo, fazendo essas observações. Considera a essência de tudo que te atraiu no curso das horas e eliminarás os males próprios, atendendo ao bem que Jesus deseja. O benfeitor finaliza assim, né? Então, queridos irmãos, as tentações do mundo, elas são necessárias para que nós nos observemos e a gente vê o que a gente precisa melhorar. Qual o campo que me atrai tanto? O que eu cobiço tanto? O que me faz sofrer? Não são os excessos? Se a gente for observar, o que nos traz sofrimento é os excessos. Nunca o ser humano sofreu tanto no mundo como agora. As necessidades são as mesmas. Nosso corpo físico é o mesmo de 50, de 100 anos atrás, mas a gente vai criando artifícios para atender essa cobiça e esse desejo, essa concorrência uns com os outros, que nos vai fazendo cativeiros de nós mesmos. Precisamos trabalhar mais e mais e mais, precisamos ganhar mais para atender as nossas supérfluas necessidades. O ser humano, por exemplo, tem a necessidade de alimentar. E como nós estamos alimentando? Se a gente pegar uma fotografia de 40 anos atrás da nossa família, a gente vai ver que todo mundo era magro. Quando tinha um gordinho, todo mundo já sabia, o gordinho. Aí você chama o gordinho falando, qual? Né? Então, o excesso. E esse excesso parece brincadeira, mas esse excesso nos vai causar sofrimento. Aumenta o colesterol, diabetes, um monte de problemas que a gente não precisava desenvolver no nosso organismo, e a gente desenvolve por conta disso. Isso é um exemplo. Dormir, por exemplo. A gente dormia. A gente fala, hoje, o calor hoje está demais. A gente não consegue dormir sem um ar-condicionado. Dormia, a gente dormia. Matando mosquito afogado, mas dormia. E hoje a gente com ar-condicionado não dorme porque está pensando no que a gente tem que fazer amanhã para acudir a necessidade que nós criamos, e aí isso vai criando ansiedade e sofrimento para nós. Então é o que o benfeitor nos fala, é os excessos que nos causam dor e sofrimento. Não é as tentações. As tentações é um estímulo para que a gente procure o melhor alimento, a melhor maneira, mas sem passar da medida. Passou da medida, gera sofrimento, como diz também os espíritos. Cada defeito nosso gera um sofrimento. Então a recomendação do Evangelho, mais uma vez, é que nós observemos a nós mesmos. Em nos observando, nós vamos ver Deus, vamos ver o Evangelho e também obter as respostas, porque as respostas, elas são individuais. Por mais que tenha uma resposta generalizada para o público, mas o ser é uno, é único. Então, cada um precisa de uma resposta íntima para melhor viver. E é esse o grande objetivo do Evangelho. É esse o grande objetivo da encarnação de Jesus no nosso meio. Nos ajudar a ser felizes. Ninguém nos faz feliz, a gente é que constrói a felicidade. O outro só é um companheiro, ou aquele que aponta os meios, ou que nos demonstra como ser feliz, né? Eu acho bonito ver esses casal assim mais antigos, juntinhos. Quantos momentos difíceis passaram, mas também quantos momentos bons. E para a gente vencer esse sofrimento, a gente precisa nos apoiar mais nos momentos felizes da nossa vida, para que a gente possa ser estimulado a viver melhor, a buscar melhor, sair um pouco da reclamação, da tristeza, de culpar o outro,
O outro só está sugerindo que nós façamos assim ou assado. A gente quer matar o outro por conta de um defeito que a gente traz dentro da gente. Aí o outro é o espelho e a gente quer destruí-lo. Principalmente nesses tempos, muito fácil para a gente propagar os defeitos alheios, né? Olhemos para nós mesmos e sigamos Jesus, que nos quer sempre feliz. Então vamos agradecer a Deus por mais esse momento em que Ele nos proporciona luz para o nosso caminho redentor. Jesus é o nosso caminho redentor. Ajude-nos, Senhor, a caminhar em Ti, contigo, para que assim nós possamos nos entender e compreender, para sermos felizes uns com os outros. Que a Sua paz e o Seu amor permaneçam em nossos corações, agora e sempre. Que assim seja.